Começa aqui a leitura das atas do ano de 1928 da Igreja Batista em Muqui, da primeira Igreja Batista em Muqui, na ocasião apenas Igreja Batista em Muqui, mais precisamente Igreja Batista em Rio Claro, Muqui. Ata número 58 da sessão regular da Igreja Batista em Rio Claro, Muqui, realizada em sua sala de culto aos 28 dias de janeiro de 1928, em que serviu de moderador o irmão Sérgio José da Silva e declarou aberta a sessão com o hino 381 e oração e a leitura do Salmo 51. E depois o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada. E o tesoureiro apresentou seu relatório com um déficit para fevereiro de R$ 248.600, que também foi aceito. Depois o tesoureiro de construção leu a caderneta com R$ 6.400, também foi aprovado. Depois uniu-se à igreja por carta os irmãos Maria Vicente do Nascimento e Amâncio Acácio do Nascimento. E a irmã Erondina Paiva Machado e Carolina Paiva Machado incumbiu o irmão Sérgio José da Silva para falar a esta igreja, para pedir as suas cartas admissórias da igreja de Sabino Pessoa. Em seguida foi eleita professora da escola dominical a irmã Guiomar de Menezes, das crianças da primeira classe. Depois foi proposto por José Coimbra que o secretário tenha uma caderneta para a chamada dos membros da igreja no dia da sessão, e os crentes que não se comparecer em segunda sessão irão ser, por causa justa, eliminados. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com o hino 396 e oração. Moderador Sérgio José da Silva, primeiro secretário Pedro José de Faria. Ata 59 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, realizada em sua sala de culto às 13 horas do dia 25 de fevereiro de 1928, que serviu de moderador o irmão pastor Vitorino Moreira, o qual deu começo à sessão com o hino 183 e oração e a leitura em 1 Pedro 3, de 8 a 22. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que sem emenda foi aprovada. Depois o tesoureiro apresentou o seu relatório, que foi o seguinte: déficit para o mês de março, R$ 285.340, que foi aceito. E o tesoureiro de construção também apresentou o seu relatório com um saldo de R$ 16.400 e foi aprovado. E foi proposto e apoiado que se faça uns avulsos para convites da pregação do pastor Paulo Torres. E também foi proposto que a coleta do domingo 26 deste se reverta em mandar vir uns novos testamentos e folhetos para distribuição entre os amigos do Evangelho. E foi proposto por Pedro Faria e apoiado por José Coimbra. Faça a transferência da sede da igreja de Rio Claro para Muqui, o que foi aceito por unanimidade de votos. Mas isto quando tivermos em Muqui um salão em condições mais ou menos confortáveis. Depois fez-se um apelo aos crentes para amortizar o déficit da igreja, sendo para cada crente entrar com uma verba de R$ 5,00. E aceitaram. Depois, não tendo mais nada a tratar, foi proposto o encerramento da sessão com o hino 24 e oração.
moderador pastor Vitorino Moreira, secretário Pedro José de Faria. Ata número 60 da sessão regular da Igreja Batista em Muqui, realizada em sua sala de culto aos 31 dias de março de 1928, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com o hino 37 e oração e a leitura da palavra de Deus em Apocalipse 19, 10. 19, de 1 a 10. E em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e depois o tesoureiro apresentou o relatório das contribuições do mês, que apresentou um déficit para abril de R$ 224.940, que foi aceito. Depois o irmão Sérgio leu a lista dos que contribuíram para amortizar o déficit da igreja, que rendeu R$ 150 mil, que também foi aceito. E o irmão Rafael leu a caderneta de construção com um relatório de R$ 26 mil, também foi aceito. E o irmão Coimbra apresentou o relatório de construção de R$ 267.800. E junto aos 26 que o irmão Rafael entregou, fez um total, do irmão Coimbra de 293 mil, um total em poder do irmão Coimbra de R$ 293.800. E a comissão encarregada em arranjar um salão para culto em Muqui, para fazermos a transferência da sede da igreja para Muqui, disse já ter arranjado o salão, sendo o salão alugado a R$ 60 mil mensal, que foi aceito. E em seguida foi proposto que se oficializasse a transferência da sede da igreja, assim que o salão esteja em condição para dirigir os trabalhos evangélicos. E também foi proposto que se mande para fazer umas bancadas para a sala de culto por R$ 450 mil, sendo o encarregado o irmão pastor Moreira e José Coimbra, e que se tome o dinheiro emprestado na Caixa de Construção para o pagamento dos bancos. E a igreja, precisando de luz, aceitou, autorizou ao irmão Coimbra a mandar instalar do modo que lhe achar melhor e conveniente. Depois foi proposto que se venda a casa de culto em Rio Claro ao senhor João Brito por 2 milhões de reais, o que foi apoiado. E devido à igreja não ter feito a eleição dos oficiais em 3 de dezembro de 1927, como é de costume, e em virtude da transferência, fez-se agora a eleição, sendo os seguintes: moderador pastor Vitorino Moreira, vice-moderador Sérgio José da Silva, superintendente Pedro Menezes, vice-superintendente Ramulfo Silva, secretário da Escola Dominical Afonso Silva. E depois foi proposto uma comissão para exame de contas, composta dos irmãos Sérgio José da Silva e Pedro José de Faria e Pedro Menezes. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador pastor Vitorino Moreira, primeiro secretário Pedro José de Faria. Ata número 61 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, realizada em sua sala de culto às 12 horas do dia 28 de abril de 1928, em que serviu de moderador o irmão pastor Vitorino Moreira, o qual deu começo à sessão com o hino
116 e oração e a leitura em Marcos, capítulo 4, versos 2 a 21. E em continuação, o secretário fez a leitura da ata anterior, que sem emenda foi aprovada. Depois leu a ata da sessão solene, que também foi aprovada, e enquanto o irmão tesoureiro preparou o relatório, o moderador convidou a quem quisesse dar a sua pública profissão de fé. Apresentou-se o irmão Agenor Vieira, casado e brasileiro e com 38 anos de idade, e sabe ler, e aceito para o batismo na primeira oportunidade. E em seguida o irmão secretário leu uma carta da Igreja Batista de São Felipe pedindo a reconciliação do senhor Ricardo Werneck e ao mesmo tempo carta admissória para unir-se a ela, que foi atendida. E outra da Igreja de Mimoso pedindo as cartas admissórias dos irmãos Ladislau de Andrade e da irmã Antônia Figueira de Andrade, que foram concedidas, e depois foi lida as cartas de recomendações das irmãs Carolina Machado e Eurondina Machado, as quais foram aceitas, e depois o tesoureiro apresentou seu relatório, que acusou um déficit para o mês de maio de R$ 359.740, e a Tesouraria de Construção apresentou o seu relatório de R$ 2.486.800, foram aceitos, e em seguida foi proposto por Pedro José de Faria, apoiado por Pedro Menezes, que se tome emprestado à Caixa de Construção para amortizar o déficit da igreja, que foi aceito, e foi proposto que seja Pedro Faria e João Couto a comissão para conversar com o irmão Benedito Moraes e trazer o relatório na sessão seguinte. E em seguida foi proposto por José Coimbra e apoiado por Pedro de Menezes que se empreste R$ 1 milhão à igreja de Penha, a seu pedido, por intermédio do pastor, a 10%, com prazo de 1 ano. E depois foi nomeado pelo pastor, que seja Manuel de Faria e Afonso Silva, comissão para ir ter com o irmão Augusto Alves, a saber da sua vida espiritual. E em seguida foi proposta a reiniciação dos cultos em Boa Esperança, proposto por Afonso Silva e apoiado por Manuel Lima. E depois fez-se uma coleta que rendeu R$ 6.400, e não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com o hino 244 e oração. Moderador, pastor Vitorino Moreira. Primeiro secretário, Pedro José de Faria. Ata número 62 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, realizada em sua sala de culto às 12 horas do dia 26 de maio de 1928, em que serviu de moderador o irmão pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com o cântico do hino 125, oração e a leitura em Ezequiel 33:9. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que sem emenda foi aprovada. E em seguida, a comissão da igreja apresentou seu relatório com referência ao senhor Augusto Alves, o qual prometera vir à igreja, esta composta de Afonso Silva e Manuel Faria, e não vindo à sessão e tendo novas informações que não está procedendo de acordo com a Bíblia, foi proposto por Pedro Menezes e apoiado por Manuel Faria, e por unanimidade de votos foi excluído.
e o irmão João Couto e Pedro José de Faria não têm assistido os cultos e não mostra vontade em assistir. E por esta razão foi excluído por unanimidade de votos. E também foi eliminada de membros da igreja a irmã Carmélia Friedman e a seu pedido. E também foi excluída a irmã Umbelina Machado por abandono aos cultos. E depois foi proposto que os crentes que não comunicar com a igreja por carta ou pessoalmente no prazo de 90 dias seja eliminado, e nesta mesma ocasião procurou-se Ulisses Vieira e Maria Vieira e Antônio Pereira e Adelaide Silva, e depois foi proposto e apoiado que a igreja escreva à Igreja de Boa Esperança, Estado do Rio, pedindo as cartas admissórias dos irmãos José de Castro e Jovelina de Castro, a seu pedido, e depois foi proposto por José Coimbra e apoiado por Pedro Menezes, que se mande vir folhetos sob valor de 15 mil réis. Depois o tesoureiro apresentou o relatório que acusou seu déficit para o mês de junho de 65.400 réis, que foi aceito. E a Caixa de Construção com um saldo de 392.260 réis. E foi proposto por Rafael Sardenberg que se remeta este dinheiro à junta patrimonial, tendo o dinheiro que existir em caixa. Depois falou-se de uns cabides, o que ficou para mais tarde. Apresentou-se dando profissão de fé a irmã Perpétua de Jesus, viúva com 45 anos de idade, viúva e não sabe ler, e aceita para o batismo, mas na primeira oportunidade. E depois, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador pastor Vitorino Moreira, secretário Pedro José de Faria. Ata 63 da sessão regular da Igreja Batista de Muqui, realizada em sua sala de culto aos 30 dias de junho de 1928, em que serviu de moderador o pastor Vitorino Moreira, que declarou aberta a sessão com o cântico do hino 289 e oração e a leitura da primeira aos Coríntios 10, de 1 a 13. Em seguida foi lida a ata anterior pelo secretário, a qual foi aprovada. Depois foi apresentado pelo moderador uma sugestão sobre um despertamento evangelístico de cada crente, dar 2 dias neste trabalho no mês que lhe for possível, o que foi aceito. E em seguida o tesoureiro leu o livro das contribuições, que mencionou um déficit para o mês de julho de 110 mil réis, o que foi aceito. E depois leu o relatório da Caixa de Construção com um saldo de 431.560 réis, cuja importância foi entregue ao irmão Sérgio para depositar na junta patrimonial. Depois o moderador falou que de julho em diante os trabalhadores vão trabalhar da igreja onde trabalha, e que as igrejas que estão em atraso com a junta deve procurar pagar. E isto até o fim do ano, que foi aceito. E depois apresentou a irmã Orcileia, dando a profissão de fé, a qual foi aceita para o batismo na primeira oportunidade. E o irmão João Couto pediu que se organize uma escola em Palmeira e seja
na casa do irmão Sérgio e que se reúna a congregação de 15 em 15 dias, o que foi aceito pela igreja, sendo o superintendente José Couto, secretário Álvaro Silva, e depois foi proposto que haja uma escola na casa do irmão Manuel Lima, em Boa Esperança, aos domingos à tarde, o que foi aceito. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Vitorino Moreira. Primeiro secretário, José Coimbra. Ata número 64 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto no dia 28 de julho de 1928, em que serviu de moderador o irmão evangelista Sérgio José da Silva, o que deu começo à sessão com o cântico do hino 195 e a leitura do Salmo 51 e oração. E em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada, e o tesoureiro apresentou o seu relatório, que foi o seguinte: déficit para o mês de agosto, R$ 90.700, que foi aprovado. E a Caixa de Construção rendeu R$ 37.000, que também foi aprovado. E apresentou-se o pedido de carta admissória do irmão Pascoal Petino para unir-se à igreja de Sabino Pessoa, que lhe foi concedida. E em continuação foi proposto pelo Ramulfo e apoiado pelo irmão Rafael, que reunamos na primeira quarta-feira de agosto para tratarmos do modo como pagar os obreiros, sendo esta reunião composta especialmente dos oficiais. Depois apresentou-se o caso do irmão Benedito Moraes, o qual foi eliminado, proposto por Rafael Sardenberg e apoiado por José Galdino Coimbra. Depois foi proposto por Pedro Menezes e apoiado por Manuel Faria que o crente que não se comunicar com a igreja por carta ou pessoalmente no prazo de 90 dias seja eliminado. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com o hino 19 e oração por Rafael Sardenberg, moderador Sérgio José da Silva e secretário Pedro José de Faria. Ata 65 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, realizada em sua sala de culto no dia 25 de agosto de 1928, em que serviu de moderador o irmão pastor Vitorino Moreira, o qual declarou aberta a sessão com o cântico do hino 359 e oração e a leitura do Salmo 34 e uma ligeira explicação do mesmo. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada. Depois, o tesoureiro apresentou o relatório com um déficit para o mês de setembro de R$ 183.500, que foi aceito. E, em continuação, apresentaram-se em profissão de fé os irmãos Júlio Ribeiro, casado e com 32 anos de idade, brasileiro, sabe ler, e Maria Guedes, casada com 35 anos de idade, brasileira e sabe ler, os quais foram aceitos para o batismo na primeira oportunidade. E depois apresentou-se, pedindo reconciliação, o irmão Sérgio Batista Ribeiro, que foi aceito, e em seguida ocupou o lugar de moderador, enquanto se tratava da recepção por carta, o pastor Vitorino Moreira e a irmã Maria Melo Moreira, que foram aceitos. E o tesoureiro de construção deu o relatório com R$ 91.500, que foi aceito. E em seguida foi proposto que a irmã Maria Cardoso seja a professora da terceira classe, visto que irmã Esther não pode, devido ter mudado-se para a cidade de Cachoeira de Itapemirim. E o irmão Rafael Sardenberg foi eleito professor da quinta classe, pela razão do irmão Clementino ter se mudado para Itapemirim. E foi admitida
A irmã Gersonita Menezes, de carta seu pedido para unir-se à igreja de Conceição do Muqui, e depois foi proposto que se levante uma verba em cada congregação para comprarmos o aparelho de Santa Ceia, sendo procurados da sede, procurados da sede José Coimbra, e em Floresta Manuel José de Faria, e Santa Rosa Pedro de José de Faria, Palmeira Ramulfo Silva. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Pedro Menezes, por Pedro Menezes, moderador pastor Vitorino Moreira e secretário Pedro José de Faria. Ata 66 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto no dia 29 de setembro de 1928, em que serviu de moderador o irmão pastor Vitorino Moreira, o qual declarou aberta a sessão com o cântico do hino 5 e oração, e a leitura de 1 Coríntios capítulo 5. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que sem emenda foi aprovada. Depois o pastor apresentou a ideia de se mandar imprimir uns cartões para serem distribuídos entre os crentes e amigos em favor da construção, o que foi aceito, que foi proposto e apoiado que se faça 100 cartões. E depois o tesoureiro apresentou o seu relatório com um déficit para o mês de outubro de R$ 272.300, e o tesoureiro de construção apresentou uma soma de R$ 134.900 em caixa. E a oferta da congregação em Santa Rosa rendeu para auxílio da compra do aparelho de Santa Ceia R$ 17.000, que foi aceito, e o pastor falou que os crentes devem escolher 2 dias no mês de novembro para a evangelização, proposta por Sérgio José da Silva e apoiado por Pedro Menezes. Depois foi lida uma carta da Igreja Batista de Cachoeira Itapimirim, pedindo carta admissória da irmã Esther de Souza Batista, que foi concedida, e não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com o hino 22 e oração. Moderador pastor Vitorino Moreira, primeiro secretário Pedro José de Faria. Ata 67 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, realizada em sua sala de culto no dia 27 de outubro de 1928, em que serviu de moderador o irmão evangelista Sérgio José da Silva, o qual declarou aberta a sessão com o cântico do hino 116 e oração e a leitura do Salmo 24. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que sem emenda foi aprovada. Depois o irmão tesoureiro apresentou o seu relatório, que acusou um déficit no mês de novembro de R$ 371.800, e o tesoureiro de construção apresentou uma oferta de R$ 162.400 em caixa, que foi aceito, e apresentou-se, dando profissão de fé, a irmã Luísa de Azevedo, com 16 anos de idade, solteira e sabe ler, e aceita para batismo na primeira oportunidade. Depois discutiu-se sobre as cartas de cabelos, sobre os cortes de cabelo das moças membros da igreja, o qual a igreja propôs que devemos aconselhar a não cortar, mas não impôs que não tenham isto como regra, o que foi apoiado por unanimidade de votos. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Sérgio José da Silva, primeiro secretário Pedro José de Faria. Bem, nesta ata aqui parece que houve um arrependimento de uma decisão tomada há bem pouco tempo atrás, né? Um ano e pouquinho atrás. A decisão era de excluir da igreja as moças que cortassem o cabelo. Agora,
tornou-se uma recomendação apenas, mas não uma imposição, não uma obrigação, não teria isso como uma regra. Ata 68 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, realizada em sua sala de culto às 12 horas do dia 1º de dezembro de 1928, em que serviu de moderador o irmão evangelista Sérgio José da Silva, o qual deu começo à sessão com o cântico do hino 5 e oração e a leitura do Salmo 1º. Depois o moderador fez a leitura da ata anterior, que sem emenda foi aprovada, e o tesoureiro apresentou seu relatório que acusou um déficit para o mês de 153.300, que foi aceito. E o tesoureiro de fundo de construção apresentou seu relatório com R$320.900, que também foi aceito. Depois foi proposto que se remeta esse dinheiro à junta patrimonial e foi proposto que se faça uma limpeza na sala de culto, sendo o irmão Coimbra o encarregado, e depois apresentou conta à igreja, que foi aceito. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com o hino 266 e oração por Manuel José de Faria, moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria. Ata 69 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 29 de dezembro de 1928, em que serviu de moderador o irmão evangelista Sérgio José da Silva, o qual deu começo à sessão com o cântico do hino 379 e oração por Rafael Sardenberg, e a leitura do Salmo 38, e em seguida o secretário fez a leitura da ata anterior, que sem emenda foi aprovada, e apresentou-se pedindo a reconciliação a irmã Luzia Paiva Machado, que foi aceita. E em continuação o tesoureiro leu as contribuições dos crentes durante o mês e as despesas, e ficou com um déficit para o mês de janeiro de R$ 536.800, que foi aceito. Depois foi proposto por Manuel Faria e apoiado por Afonso Silva, que na noite de vigília faça um apelo aos crentes para amortizar o déficit da igreja. E quanto à questão dos obreiros e seus pagamentos, ficou para tratar na sessão próxima. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com o cântico do hino 347 e oração pelo secretário, moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria.